Meus irmãos e minhas irmãs, uma das maiores dificuldades da nossa caminhada com Deus é aceitar que nem sempre teremos respostas para tudo. Nós gostaríamos de compreender cada acontecimento, saber por que determinada porta se fechou, por que determinada oração demorou tanto para ser respondida, ou porque certos caminhos precisaram ser interrompidos. Mas a fé começa justamente quando reconhecemos que Deus enxerga aquilo que nós não conseguimos enxergar. Provérbios nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender somente do nosso próprio entendimento. Isso não significa abandonar a razão ou deixar de pensar. Significa reconhecer que nossa visão é limitada. Existem situações em que fazemos tudo corretamente e, mesmo assim, o resultado não acontece como esperávamos. É nesse momento que precisamos aprender uma das maiores lições da maturidade espiritual: confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o processo. A canção "Quando Eu Não Entender" nasceu para acompanhar quem está vivendo exatamente esse momento. Ela não apresenta uma fé baseada em respostas fáceis, pelo contrário. Ela reconhece as perguntas, admite a insegurança e, ainda assim, escolhe confiar. Existe uma diferença enorme entre dizer "eu entendo tudo" e dizer "eu não entendo, mas continuo confiando". A segunda declaração exige maturidade. Talvez você esteja vivendo uma espera. Talvez esteja diante de uma decisão. Talvez esteja vendo planos que pareciam certos tomando outra direção. Não transforme automaticamente a ausência de respostas em ausência de Deus. Há coisas que só serão compreendidas depois. José não compreendeu imediatamente sua trajetória. Davi também atravessou períodos em que precisou esperar. Muitos personagens das Escrituras caminharam pela fé antes de enxergar o resultado. Por isso, hoje a mensagem é simples. Não carregue o peso de precisar conhecer todo o amanhã. Faça aquilo que precisa ser feito hoje. Ore, trabalhe, seja fiel. Tome decisões responsáveis. Aprenda e espere quando for necessário. Entregue a Deus aquilo que ultrapassa sua capacidade de controlar. A fé não elimina todas as perguntas. Ela nos ensina a continuar caminhando enquanto algumas perguntas permanecem abertas. Eu não preciso compreender todo o caminho quando confio em quem está me conduzindo. Eu passei tanto tempo olhando para o caminho dos outros que quase esqueci de enxergar o meu. Hoje eu entendi: minha história não precisa ser igual a de ninguém. Eu contei minhas conquistas pelas vitórias de outra pessoa. Olhei para vidas perfeitas e chamei a minha de pequena, enquanto comparava meus bastidores com o palco que alguém mostrava. Esqueci das sementes que Deus já havia plantado em mim. Jesus me ensinou a parar e agradecer pelo que sou. Ensina meus olhos a reconhecer meus próprios dons.
triste cópia do teu propósito. Não vou me comparar, não vou diminuir quem sou. Deus escreveu uma história em mim que ninguém pode viver por mim. Jesus guia meus passos no ritmo que preparaste. Eu não preciso chegar primeiro, preciso chegar fiel. Talvez minha colheita demore, talvez meu tempo seja diferente, mas uma semente pequena também carrega uma floresta. Vou cuidar do que recebi, sem desprezar o começo. Vou celebrar a vitória do outro, sem transformar isso em derrota minha. Porque gratidão muda os olhos e propósito muda a direção. Quando eu olhar para os lados e sentir que estou ficando para trás, Pai, faz-me lembrar, tu não me chamaste para competir, chamaste-me para frutificar. Espírito Santo, ensina-me a permanecer fiel àquilo que colocaste em minhas mãos. Oh, não vou me comparar, não vou diminuir quem sou. Deus escreveu uma história em mim que ninguém pode viver por mim. Jesus guia meus passos no ritmo que preparaste. Eu não preciso chegar primeiro, preciso chegar fiel. Eu não sou uma cópia, sou uma história que Deus ainda está escrevendo, e eu vou caminhar nela. Amém. Sonhos podem apontar uma direção, mas são as escolhas de cada manhã que nos levam até lá. Eu já pedi grandes mudanças, sem mudar meus pequenos hábitos. Queria colher novos frutos, regando sempre as mesmas sementes, até compreender que propósito não vive apenas de inspiração. Ele precisa de compromisso, de passos repetidos, de decisões tomadas quando ninguém está olhando. Pai, ensina-me a permanecer quando a empolgação desaparecer. Espírito Santo, forma em mim um coração constante. Eu vou cuidar do hoje como quem prepara o amanhã. Vou honrar nas pequenas coisas aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Jesus, conduz meu trabalho, minha mente, minhas escolhas, porque grandes frutos nascem de sementes cuidadas com fidelidade.
Nem todo dia haverá vontade, nem sempre será fácil começar. Haverá manhãs silenciosas, cansaço e vontade de parar. Mas maturidade é compreender que compromisso vale mais que o impulso de um momento. Vou fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém aplaudir. Deus vê o segredo. Quando eu perder o entusiasmo, dá-me perseverança. Quando eu errar, ensina-me a corrigir. Quando eu cair na acomodação, desperta novamente meu coração. Que minhas mãos sejam diligentes e minha intenção permaneça limpa. Eu vou cuidar do hoje como quem prepara o amanhã. Vou honrar nas pequenas coisas aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Jesus, conduz meus passos, Pai, fortalece minha caminhada. Espírito Santo, ensina-me constância, porque fidelidade no pequeno prepara o coração para o grande. O amanhã começa hoje, e hoje eu escolho permanecer fiel. Amém. É fácil parecer forte quando todos estão olhando. Mas quem somos quando ninguém vê? É ali que o caráter começa. Existem escolhas pequenas que ninguém vai aplaudir, palavras que posso dizer ou guardar, portas que posso atravessar ou respeitar. Ninguém saberia, mas Deus saberia. E foi quando entendi que integridade não é aparência, é continuar sendo verdadeiro quando não existe plateia. Pai, guarda meu coração da necessidade de parecer perfeito. Espírito Santo, faz nascer em mim uma verdade que permaneça no secreto. Quando ninguém estiver vendo, quero continuar sendo teu. Quando ninguém estiver ouvindo, que minhas palavras sejam verdadeiras. Jesus, que minhas escolhas revelem aquilo que creio. Não quero apenas parecer correto, quero ter um coração inteiro diante de Deus. Porque caráter não nasce no momento da grande decisão. Ele é construído em silêncio, em pequenas renúncias, em hábitos que ninguém percebe. É devolver o que não é meu, é cumprir aquilo que prometi.
cada pequena escolha vai formando quem eu sou. Senhor, examina meu interior. Onde houver orgulho, ensina-me humildade. Onde houver mentira, planta a verdade. Onde houver egoísmo, ensina-me a servir. Que minha vida pública nunca seja maior que minha vida contigo. Quando ninguém estiver vendo, quero continuar sendo teu. Quando ninguém estiver ouvindo, que minhas palavras sejam verdadeiras. Jesus, conduz minhas escolhas. Pai, transforma meu caráter. Espírito Santo, permanece comigo. Que eu seja fiel no secreto, antes de buscar reconhecimento. Talvez ninguém veja, mas Deus vê. E isso é suficiente para eu escolher o bem. Amém. Às vezes Deus não pede que você volte o que perdeu. Ele apenas mostra que ainda existe caminho pela frente. Eu carreguei por tanto tempo as marcas do que ficou pra trás, contando as portas que fecharam, lembrando que não volta mais. Mas no silêncio da minha alma ouvi tua voz me chamar. Não viva preso ao passado, eu ainda tenho um caminho pra mostrar. Eu não preciso entender tudo que virá. Se tua mão me conduz, eu posso caminhar. Ainda há caminho, ainda há direção. Deus não terminou sua obra dentro do meu coração. Ainda há caminho, mesmo depois da dor. O que parecia ser o fim pode ser começo do Senhor. Hoje eu não quero mais medir minha vida pelo que perdi. Quero aprender com cada queda e descobrir quem me tornei aqui. O passado ensinou meus passos, mas não decide onde vou chegar. Tenho uma história nas mãos de Deus e novos motivos para continuar. Ainda há caminho, ainda há direção. Deus não terminou sua obra dentro do meu coração. Ainda há caminho, mesmo depois da dor. O que parecia ser o fim pode ser começo do Senhor. Eu deixo para trás o que não posso mudar. Recebo tua graça e escolho avançar. Não vou parar aqui, não vou viver de ontem. Se Deus ainda me chama, eu ainda tenho para onde ir. Ainda há caminho, ainda há direção. Deus não terminou sua obra dentro do meu coração. Ainda há
passado ficou para trás. Com Deus ainda